Meus patrões e minhas patroas, parei aqui rapidamente no nosso estúdio oficial para fazer um comentário sobre a questão jurídica relacionada à greve dos professores da rede estadual do Rio Grande do Norte. Hoje, o SINT-RN publicou uma nota jurídica, um informativo jurídico, relacionado à reclamação constitucional que o sindicato fez ao Supremo Tribunal Federal. E me causou muita preocupação o comentário de alguns professores na publicação, pessoal. Eu vou explicar por quê. Em linhas gerais, rapidamente, amanhã eu vou fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, mas ainda assim objetivo, em linguagem clara, sobre essa questão jurídica. Mas em linhas gerais, a nota do SINT, que você pode ver no nosso blog, a gente publicou, é uma nota de boa fé, né? A gente pode discordar ou não, mas ela relatou o que aconteceu. O que foi que aconteceu, basicamente? Tem aquele processo que o Ministério Público requer, veja bem, a anulação de todos os aumentos dados aos professores estaduais de 2012 até a presente data, em razão de uma suposta inconstitucionalidade nas leis estaduais que deram esse aumento, e a esse pedido de 2012 para cá, veja bem o que o Ministério Público pede. E aí, houve, né, num contexto, não sei se no mesmo processo ou em outro, que aí eu vou ter que analisar os autos direitinho, não tive tempo ainda, houve um deferimento de uma liminar, ou seja, o Tribunal de Justiça ele deu a suspensão, estou tentando utilizar uma linguagem não técnica para ficar mais claro, as pessoas entendam. O Tribunal de Justiça, ele suspendeu o aumento de 2023 do piso em sede de decisão liminar. Diante disso, segundo a nota do SINT, o SINT apresentou uma reclamação ao próprio Supremo Tribunal Federal, alegando que reclamação constitucional é quando a decisão do tribunal inferior, ela desrespeita um entendimento do STF, beleza? Fato interessante é que, segundo o próprio SINT, né, o Ministério Público Federal, que ele é chamado na condição de fiscal da ordem jurídica, quando ele foi se manifestar nesse processo no STF, ele teve o mesmo posicionamento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, que o aumento é inconstitucional, ou seja, que o aumento não deve ser concedido, ou seja, que o Estado errou juridicamente ao conceder o aumento, para que fique claro. Esse é o entendimento do Ministério Público Estadual, que é o mesmo do Ministério Público Federal, que o Estado errou ao conceder o aumento aos professores, que o Estado agiu de modo antijurídico, de modo ilícito, de modo inconstitucional. Esse é o entendimento, na verdade, mais de modo inconstitucional. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante é que o Estado, a Procuradoria, né, vinculada ao governo da professora Fátima Bezerra, ela se manifestou nos autos da reclamação constitucional, segundo o próprio SINT, defendendo os professores contra a tese do Ministério Público. O Estado, que se fosse de direita, o governo, poderia simplesmente dizer, tudo bem, Ministério Público, você está correto, vamos suspender esse aumento aqui e vamos iniciar as negociações. O Estado pediu para que o aumento concedido em 2023 continuasse sendo pago aos professores. O Estado pediu para que a liminar deferida contra o aumento dos professores fosse desfeita, fosse revogada. O Estado se manifestou nesse sentido. E o SINT, na nota de boa-fé, informou que o Estado se manifestou em defesa dos professores e contra o entendimento do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Aí a gente teve que ver, eu vi, e isso me preocupa muito na questão do debate político, aqui eu tenho que ser expresso, eu não vou mais ficar pisando em ovos em relação à questão, diversos professores, nos comentários, descendo o cacete na governadora Fátima, dizendo que se arrepende, dizendo que é tudo culpa de Fátima. Como assim, meu patrão? A gente tem, uma coisa é você debater a questão de direitos, beleza. Agora outra coisa é a boa-fé, porque a pessoa chegar nos comentários, descer o cacete em Fátima, e dizer que a culpa é dela por essa questão, das três, uma. Ou ela comentou sem ler a nota do SINT, o que é extremamente preocupante, né? Porque é um assunto tão sério, a gente tem que pelo menos ler o informativo jurídico do sindicato, responsável pelas negociações, antes de comentar a questão. Ou ela não leu, ou quem comenta isso, ou não leu, ou leu e não entendeu, o que é igualmente grave, porque o texto é muito simples e fácil de entender. Ou terceiro, leu, entendeu e fingiu que não entendeu, simplesmente para criticar sem boa fé, maliciosamente. Então essas são as preocupações jurídicas que eu vi nesse comentário. É muito importante que haja o debate, a disputa de ideias, mas tem setores que eles são fáticos, eles não são de opinião. Então a gente delimita o arcabouço fático, esses são os fatos. A partir desses fatos, a gente vai defender um lado, outro vai defender um posicionamento. Agora, a partir do momento que a gente passa a desconsiderar os fatos para defender uma linha argumentativa, ou a desvirtuar os fatos para defender uma linha argumentativa, isso é extremamente perigoso, isso é malicioso.
Isso é imoral. Então vamos ter esse cuidado, pessoal, na hora de debater. Por isso é muito importante. Parabenizo o Cinti pela clareza da sua nota na delimitação fática da questão. Uma vez delimitada faticamente a questão, a gente assume esses fatos e vai debater. Entendeu? Vai debater o aspecto político, porque uma coisa é o aspecto jurídico, outra coisa é o aspecto político. Mas é importante que na hora de debater esse aspecto político a gente tenha plena compreensão de boa fé de quais são as questões jurídicas envolvidas. E a nota do Cinti foi muito feliz nesse sentido. Resumindo, o Cinti houve a suspensão pelo tribunal do PIS 2023 a pedido do Ministério Público. O governo foi contra essa suspensão e o Ministério Público Federal foi a favor da suspensão também. Então, tanto o estadual quanto o federal foram a favor. E o governo, que é réu no processo, está defendendo a visão do Cinti de que não deve ser suspensa. É interessante que a gente tenha isso em mente, para pelo menos manter a boa fé no momento de discutir, beleza? Amanhã eu faço uma nova análise, vou ver se eu dou uma olhada nessa... Vou dar uma olhada nessa reclamação constitucional, pegar aquele outro processo e vou ver como é que a gente destrincha isso em linguagem fácil, para que as pessoas que não têm formação jurídica entendam, certo? E até perdoe se meu linguajar não foi técnico, porque como eu sou formado em Direito, então eu me sinto meio que na obrigação de não falar coisas que não sejam técnicas, tá bom? Mas vocês desconsiderem isso aí, porque o objetivo aqui da gente, nesse momento, é ser didático tanto quanto possível, beleza? Forte abraço.